Seja bem-vinda, família IBMA, à nossa reunião online. Acredite, este culto foi preparado, organizado com muito carinho, a fim de que Deus abençoe a sua preciosa vida juntamente com a sua bela família. Esteja atento durante a nossa reunião online. Os nossos avisos eles estarão passando a nível de exposição de banners. As nossas contas elas estarão sendo expostas durante toda a reunião. Você pode acompanhar no rodapé da sua telinha todas as nossas informações. E desde já nós agradecemos esta grande oportunidade que Deus está nos dando de estarmos reunidos de forma online. Que essa reunião ela seja rica e abençoadora para a sua vida. Fique com Deus e que Deus assim o abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que a graça, a paz do nosso Senhor, Salvador, Rei dos Reis, dono das nossas vidas, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venha a ser sempre o centro do seu coração. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha se fazer sempre presente em nossas vidas. Antes de iniciar a canção, gostaria de ler com vocês Salmos, capítulo 46, verso 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro que não falha em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Eu não temerei, oh, tu és santo. Tu és santo, Deus de toda majestade. Feche seus olhos e adore conosco. Glória ao nosso Rei, seu poder infinito é Salvador. Temos liberdade nos perdoou. Ele é fiel. Glória ao nosso Deus por amor, que nos resgatou, Salvador. Temos liberdade nos perdoou. Te adoramos, te exaltamos, honra e glória sejam dadas ao Cordeiro de Deus. Alto e sublime
Senhor, poder, és o Deus da nossa vida. Somos frutos do teu amor, nosso Salvador. Majestade, glória ao nosso Rei, seu poder infinito é Salvador. Temos liberdade nos perdoou. Ele é fiel, glória ao nosso Deus por amor, que nos resgatou, Salvador. Temos liberdade nos perdoou. Te adoramos, te exaltamos, honra e glória sejam dadas ao Cordeiro de Deus. Alto e sublime é o meu Senhor, poderoso e invencível. Somos frutos do teu amor, nosso Salvador. Reinas com justiça, reinas com poder, és o Deus da nossa vida. Somos frutos do teu amor, nosso Tu és santo, Deus de glória, Deus de toda majestade. Tu és santo, Deus de glória, Deus de toda majestade. Tu és santo, Deus de glória, Deus de toda majestade. Tu és santo, Deus de glória, Deus de toda majestade. Com mais intensidade, vamos declarar. Tu és santo, Deus de glória, Deus de toda majestade. Tu és santo, Deus de glória, Deus de toda majestade. Alto e sublime é o meu Senhor, poderoso e invencível. Somos frutos do teu amor, nosso Salvador. Ele reina com justiça. Reinas com justiça, reinas com poder, és o Deus da nossa vida. Somos frutos do teu amor, nosso Salvador. Alto e sublime é o meu Senhor, poderoso e invencível. Somos frutos do teu amor, nosso Salvador. Reinas com justiça, reinas com poder, és o Deus da nossa vida. Somos frutos do teu amor, nosso Salvador. Nosso Salvador.
nosso Salvador, nosso Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo. Ele tem o controle nas suas mãos. Nosso Deus é um Deus de perto. Ele é um Deus de perto, Ele não é um Deus de longe. Ele é o Deus que renova nossas forças. Ele é o nosso auxílio. A palavra diz que Ele é o socorro bem presente. Ele é o socorro bem presente. Que você possa declarar essas palavras em seu coração. E que a sua casa possa se encher da presença de Deus. Que você possa senti-lo com suas mãos perto. Para salvar, para libertar, para curar. Ele está presente. Aleluia. 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 Levanta a tua voz, adore ao Senhor. Ele está entre nós, Ele está no nosso meio, Ele está na nossa casa. Ele guarda os seus, os justos que estão sobre a terra. Ele nos guarda. Creia nisso. Estás aqui, eu sinto sua presença, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, quebrando as prisões, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, transformando vidas, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando sua graça, adoro a ti, adoro a ti. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Diga isso. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Estás aqui, tocando cada coração. Adore a Ele. Eu te adoro, Pai. Adoro a ti. Estás aqui, manifestando teus milagres. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, Ele sara nesta hora, Senhor. Por isso adore a Ele. Adoro a ti. Estás aqui, é real sua presença. Adoro a ti. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus
Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Ele está neste lugar, Ele está na sua casa. Ele te sustenta com o seu braço forte, Deus. Ele é contigo, Ele está no controle. Aleluia. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Você pode declarar essas frases? Ele te sustenta, igreja, porque está no controle. Ele não perdeu no controle. Diga mais uma vez: me sustenta. Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. O Senhor é Deus de perto. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta quando não sinto, pois tu estás no controle. Ele está no caminho, caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Este é o teu Deus. Confie no Senhor. Aleluia. Aleluia. Dê um brado de vitória ao Senhor aonde você está. Declare a sua vitória, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Ele cuida dos seus. Aleluia. Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que o mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as
tragédia vindo sobre mim. Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas quando o dia vem o sol, as tempestades irão, mas sobre a morte ele venceu. O nosso Deus venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. Eu venci. Todas as nossas dores, todos os nossos jugos estão sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso médico dos médicos, é Ele que traz toda a esperança, é Ele e mais ninguém. Somente o Senhor. Pode cair o mundo, mas eu estou em paz em Ti, Senhor. Aleluia, 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 glória a Deus. Graça e paz, irmãos. A nossa oração a Deus é que aquilo que vamos refletir hoje a respeito de Sua palavra possa ser alimento útil para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que há nela inúmeros textos que nos estimulam a buscarmos a Deus em oração. Oração incessante. Seja no momento de alegria, seja no momento da recepção da bênção, seja no momento em que tudo vai bem, em ação de graças, seja a respeito de qualquer falta que haja. Nós somos estimulados pelas Escrituras a procurarmos a Deus como fonte de todas as bênçãos através da oração, para pedir saúde, livramento, sustento, fortalecimento, graça, perdão, enfim, tudo que nós necessitamos como seres humanos. Somos estimulados pela Bíblia Sagrada, assim nos revela o texto sagrado, a buscarmos em Deus, fonte de todas as bênçãos, manancial inesgotável de graça, de misericórdia e de bondade. Quando oramos e nos chegamos a Deus em oração, Ele também se chega a nós. Ele inclina os seus ouvidos ao clamor daquele que o busca com sinceridade. Porque Deus não despreza o coração contrito, nem o espírito
quebrantado. Então, Deus ouve orações. Deus é acessível ao ser humano por meio da oração. E a Bíblia nos revela isso e nos mostra isso claramente e nos incentiva a orarmos a Deus incessantemente, em todo momento, seja no dia bom, seja no dia mau. Seja na festa, seja no luto. Deus escuta orações e atende a clamores. Isso é um fato que a Bíblia revela e demonstra claramente. Isso é a experiência das personagens bíblicas e isso também é a experiência da Igreja de Cristo. Eu creio que, se não todos, mas a esmagadora maioria das pessoas que estão ouvindo esta mensagem, esta palavra, participando desta reflexão, tem a experiência de já terem orado a Deus e ter encontrado em Deus ouvidos a sua oração com resposta. A Bíblia diz que tem algumas orações que Deus não considera. Isso também é verdade. Quando nós oramos a Deus, nós precisamos crer na sua bondade, na sua sabedoria e na sua justiça. Quando oramos a Deus sem considerar em fé estas coisas, Deus não considera a oração. Aquele que se chega a Deus tem que crer que Ele é bom e que é galardoador daqueles que o buscam. Quando Tiago está ensinando sobre a questão de como se dá a sucumbência do ser humano diante do pecado, e ele reconhece em sua carta neotestamentária que esse é um tema que carece de uma iluminação espiritual, de uma iluminação de sabedoria divina para ser compreendido, ele interpela os seus leitores dizendo assim: não está entendendo? Está precisando de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá abundantemente, livremente, e não lance em rosto. Mas peça com fé, em nada duvidando. Tiago está dizendo assim: não, pessoal, quando a gente se chega para orar a Deus, a gente tem que crer que Ele vai escutar as nossas orações e considerar aquilo que estamos dizendo a Ele, aquilo sobre o qual estamos clamando, aquilo que estamos apresentando a Ele, com justiça, com sabedoria, com misericórdia e com acolhimento. Então, esta fé é fundamental ao processo do relacionamento com Deus em oração. Jesus também explica que orações que são feitas, motivadas por maldade, também Deus recusa. Ele, certa vez, ensina assim: sabe por que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem mal, para esbanjar nos vossos próprios deleites. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo que orações que suplicam a Deus, clamam a Deus por coisas que são vaidade, coisas egoísticas, coisas que só objetivam a satisfação da carnalidade do ser humano, isso Deus também não considera. Tá certo? Mas quando um coração contrito, um espírito quebrantado, se chega a Deus em alinhamento com o Espírito de Deus, e a coisa é diferente. Deus inclina os seus ouvidos a este clamor e atentamente escuta. E muitas vezes considera, e muitas vezes acolhe o desejo do coração humano no seu coração, para que a nossa alegria seja completa. Há vários exemplos disso acontecendo nas Escrituras Sagradas. Às vezes, o acolhimento não é total, é parcial. Às vezes, o acolhimento é mais do que imaginávamos. Suplanta as nossas expectativas. Também acontece. A verdade é como diz Tiago, o apóstolo, em sua carta: muito pode a súplica do justo por sua eficácia. Muito pode, não significa tudo pode. A oração feita por um justo, muito pode em seus efeitos. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração feita por um justo alcançará resultado muito grande. Muito pode a súplica do justo por sua eficácia. Muito pode, não significa tudo pode. Tem coisas que Deus vai acatar. Tem coisas que Deus não vai acatar.
mas muito pode a súplica do justo pela sua eficácia. Então, o justo deve suplicar diante de Deus, sim, porque ao apresentar diante de Deus o desejo do seu coração, poderá encontrar em Deus acolhimento, e Deus cumprirá o desejo do coração daqueles que o temem. Ele ouvirá o nosso clamor e nos salvará. Então, temos que orar, sim, incessantemente. Muito pode a súplica do justo por sua eficácia. Um esclarecimento sobre o termo justo. Aqui, evidentemente, não está se falando de justiça humana própria. Não se está falando de justiça de obras humanas. Justo neste texto, que é um texto do Novo Testamento escrito por Tiago, no capítulo 5 de sua carta, justo significa alguém que está aliançado com Deus em Jesus Cristo. Justo é aquele que nova criatura é em Cristo Jesus. Justo é o crente verdadeiro, salvo. O crente verdadeiro, transformado pela graça de Deus, mediante a obra redentora de Cristo. Nesse texto, justo significa isso. Justo sempre significou, na Bíblia, quando a Bíblia se refere ao justo, o ser humano justo, sempre se referiu a alguém que não tem dívida diante de Deus. Certo? Porque justiça humana, todos nós somos injustos. Quando se olha para a perspectiva da justiça humana, não há justo sobre a terra sequer um. Nem eu, nem você, nem ninguém. Mas Deus atribui justiça. Certo? Torna alguns homens bem-aventurados. Porque bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa maldade, não imputa iniquidade, não imputa pecado, não atribui condenação. E isso sempre aconteceu em todos os tempos, em todas as eras, mediante o estabelecimento de uma aliança com Deus. Era assim mesmo antes de haver lei para os israelitas. Nos tempos de Abraão, Abraão já era considerado justo pela fé em Deus, no qual ele estava aliançado, com o qual ele estava aliançado, com o qual ele estava firmado. Quer dizer, justo é alguém, não infalível, não impecável, mas justo é alguém que tem compromisso com Deus. Justo é alguém que tem aliança, que está aliançado com Deus, que tem um compromisso de obediência e de sujeição a Deus. Esse é o justo. Então, no contexto do Novo Testamento, em que esse texto de Tiago, capítulo 5, foi escrito, justo nesse texto significa o cristão. Significa aquela pessoa que verdadeiramente serve a Deus por conta da obra redentora de Jesus Cristo, que está alinhado com Deus por conta da obra redentora de Jesus Cristo em graça. Muito pode a súplica do justo pela sua eficácia. Por isso que a oração do crente é poderosa e eficaz. Para transformar todas as situações, não. Todas as situações não. Mas muitas. Muitas podem ser transformadas pela súplica do justo, quando Deus inclina os ouvidos ao clamor do justo e concede ao justo aquilo que o seu coração de justo clama. Como eu disse, isso aí não é uma matemática muito exata, não. Por exemplo, Salomão podia pedir entre riqueza e sabedoria. Pediu sabedoria e ganhou também riqueza. Paulo pediu 3 vezes para que lhe fosse tirado o espinho na carne. E recebeu graça para suportar o espinho que não fora tirado. Davi, após cometer um terrível pecado e adulterar com Betseba e ser responsável pela morte do marido de Betseba para esconder o adultério que havia praticado por conta de que ela engravidara no ato sexual, Davi foi confrontado com o seu pecado pelo profeta Natã e se arrependeu. E se arrependeu verdadeiramente
e chorou diante de Deus, e pranteou diante de Deus, e humilhou-se diante de Deus, e recebeu a misericórdia de Deus, porque todo aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança a misericórdia. A criança nasceu e adoeceu seriamente. Embora Davi tivesse realmente praticado o pecado, Davi orou pela criança, na condição de um justo, porque já havia buscado o perdão divino. Já havia sido perdoado, já havia alcançado misericórdia. Então não era um pecador, não era alguém desconectado de Deus que estava orando, era alguém justificado pelo arrependimento. Era alguém a quem Deus já não imputava mais aquele pecado, porque quando o homem pede perdão de seus pecados a Deus, e é perdoado, e deixa o seu pecado, e alcança a misericórdia, Deus pega o nosso pecado e joga no mar do esquecimento. Deus não fica jogando em rosto o pecado que cometemos. Então Davi, quando ora para que Deus restitua a saúde de seu filho, fruto do adultério, bem verdade, mas de seu filho, Davi está fazendo, tecnicamente, na condição de alguém justificado. Alguém feito justo mediante o arrependimento. Alguém que alcançou misericórdia divina. Mas apesar do clamor de Davi ter sido intenso, apesar das súplicas de Davi terem sido muito profundas, a criança morreu. Por quê? Por que Deus não atendeu a súplica de Davi? Será que foi uma espécie de castigo? Será que Deus tinha alguma bronca com a criança? Será que Deus não se compadeceu do sofrimento de Davi? Eu creio que não. Deus não permitiu a morte da criança por uma ação punitiva. Deus não tinha nada contra a criança. Deus certamente se compadeceu do clamor de Davi. Mas a criança morreu. Por quê? Não sei ao certo. Ninguém sabe ao certo. Isso não está revelado nas Escrituras Sagradas. Podemos deduzir que, como a realidade espiritual das coisas é muito mais profunda e às vezes está muito mais distante do que pode alcançar o nosso pensamento, deveria ter algum impedimento espiritual para que a criança fosse poupada. Sabe lá, vou teorizar aqui, não teria sido uma questão de justiça para com Urias? Sei lá, as mecânicas espirituais, as mecânicas das coisas de Deus, muitas vezes transcendem a nossa capacidade de compreensão. Mas a verdade é que, apesar da súplica intensa, a criança morreu. Entretanto, há situações totalmente opostas. Há situações em que o justo, o homem de Deus, o homem aliançado com Deus, ora, suplica, clama a Deus, e Deus atende de pronto, e acolhe o desejo do coração daquela pessoa em sua vontade. 2 exemplos que me vêm à mente rapidamente. O primeiro exemplo é Abraão, diante do conhecimento de que Sodoma e Gomorra seriam destruídas, sabendo Abraão que seu sobrinho Ló habitava naquela zona, naquela área, o que é que Abraão faz? Começa a argumentar com Deus e diz, mas Deus, não dá para poupar? E a oração de Abraão é acolhida por Deus. As cidades são destruídas, mas Ló é poupado. E não somente Ló, a sua família. Exceto a esposa que olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Mas o propósito da oração de Abraão se cumpriu. Deus acolheu a vontade de Abraão, para que a alegria de Abraão fosse completa. Porque Deus é assim, um Deus maravilhoso. Um Deus que dá boas coisas a seus filhos. É como Jesus diz, Deus é Pai. Considerando que Deus é Pai, um Pai perfeito, um Pai de amor, qual é o Pai? Qual é o bom Pai que o filho lhe pedindo um pão vai lhe dar uma pedra? Ou lhe pedindo um peixe vai lhe dar uma serpente, uma cobra, uma áspide? Certo? Então Deus acolheu o desejo do coração de Abraão, que era poupar a Ló. Acolheu. Não havia nenhum impedimento nisso. Deus acolheu. Outro exemplo que me vem à mente é o caso do rei Ezequias. Ezequias foi comunicado pelo profeta Isaías que Deus havia lhe dito que os seus dias na terra estavam se encerrando e que ele deveria procurar arrumar sua casa, porque certamente morreria. Neste momento,
Ezequias fica muito triste, chora diante de Deus, se humilha diante de Deus, clama a Deus para que isso não seja assim. E sabe o que é que Deus faz? Concede a Ezequias mais 15 anos. E foi rápido, porque Isaías ainda estava no pátio do palácio, quando Deus manda que o profeta Isaías retorne à presença do rei Ezequias para lhe comunicar que as orações de Ezequias haviam sido escutadas por Deus e Deus estava concedendo aquilo que o coração de Ezequias pediu. Tudo bem que Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram dados, mas isso é uma outra história. O ponto-chave é que Ezequias orou, Deus se compadeceu e concedeu aquilo que o coração de Ezequias desejava. O que Ezequias fez com isso é um outro problema. Então, sim, irmãos, muito pode a súplica do justo pela sua eficácia. Nem tudo, mas muito. Então, nós, que somos crentes em Cristo, feitos justos, não por justiça própria, mas pela justiça que há na obra redentora de Jesus Cristo, a nossa oração, sim, é poderosa e eficaz. Por quê? Porque Deus a escuta. E Deus pode, dentro da sua sabedoria, dentro da sua soberania, acatar o desejo do nosso coração, fazendo com que aquilo que alegraria o nosso coração se materialize, se torne realidade. Isso é uma possibilidade concreta. Muito pode a súplica do justo pela sua eficácia. Mas, irmãos, o que eu quero ler da Escritura Sagrada hoje para a nossa meditação é um outro episódio em que, por uma intercessão, por um clamor humano, Deus também mudou um cenário. Mas eu quero que você leia esse texto, nós vamos comentá-lo, nós vamos estudá-lo, vamos analisá-lo, porque mais importante do que a oração que foi feita, foi a oração que não foi feita. E é este ensinamento que eu quero que a igreja possa receber hoje. De que, embora nós devamos sempre estar orando a Deus incessantemente, embora Deus esteja inclinado aos nossos clamores e às nossas súplicas como igreja, como crentes, embora Deus costume, inclusive, acolher o desejo do nosso coração e torná-lo real para a nossa alegria, nem sempre isso acontecerá, porque existem questões espirituais que vão além da nossa compreensão. E nessa hora, nós precisamos entender, como dizia Francisco de Assis, a quem a Igreja Católica Romana chama de São Francisco de Assis, que existe uma diferença entre as coisas que podem ser mudadas e as coisas que não podem ser mudadas. E nós precisamos, como igreja, ter sabedoria para entender o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado. O que o nosso clamor pode transformar e o que o nosso clamor não pode transformar. Francisco de Assis dizia o seguinte, por volta dos anos 1200 da presente era, há 800 anos atrás, ele dizia o seguinte: Deus, me dá força, me dá sabedoria para mudar o que precisa ser mudado. Me dá resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E me dá sabedoria para compreender o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado. Me dá sabedoria para separar uma coisa da outra, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Leio para vocês Números, capítulo 13, do verso 25 ao 33, e depois seguiremos lendo do capítulo 14, do verso 1 ao verso 12. Diz assim o texto sagrado: E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Entenda, essa passagem de Números é aquela em que o povo dos filhos de Israel havia sido tirado por Deus, através de Moisés, do cativeiro egípcio e levado para a terra prometida.
Quando eles chegaram na porta da terra prometida, pararam. Deus ordenou que Moisés separasse um príncipe de cada tribo, das 12, e mandasse para eles espiarem a terra, para eles fazerem uma avaliação da terra, uma abordagem da terra, para trazer um relatório. E nesse momento eles voltam para trazer o relatório. Então estamos em Números capítulo 13, verso 25, que diz assim: eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amoreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam junto ao mar, e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Por que Calebe pulou? Calebe pulou porque ele já estava vendo aonde aquilo ia parar. Os espias que estavam dando relatório estavam transparecendo ao povo medo. Medo. E o povo estava começando a ficar amedrontado. Aí Calebe pulou logo, dizendo assim: ó, Deus é conosco, nós vamos vencer. Mas essas palavras de Calebe não encontraram um eco positivo. Muito pelo contrário, a coisa ferveu. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, se deixaram vencer pelo desânimo, pelo medo, começaram a se achar impossibilitados, começaram a questionar a Deus pela promessa que Deus havia lhes feito, de que a terra seria deles. Então a congregação, já contaminada pelo medo, né? Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: que coisa terrível! Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Oh, que tristeza! Se acovardaram total. Porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Isso é um sinal de indignação. De indignação. Rasgaram as suas vestes. Estavam indignados com aquilo. Estavam tristes com aquilo. Estavam aborrecidos com aquilo. Por conta de que o povo havia se acovardado. Mesmo tendo visto que o Senhor era poderoso. Porque já haviam experimentado grandes milagres. Como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Mas mesmo assim o povo estava acovardado e murmurando. E Josué e Calebe argumentaram o seguinte: falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará.
terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e te farei a ti, povo maior e mais forte do que esse. Números capítulo 14, de 1 a 12. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos analisar o que aconteceu. Criou-se uma situação, um problema para os israelitas. Eles ofenderam a Deus para valer. Isso não é bom. Certo? A gente tem que considerar a bondade, mas também tem que considerar a severidade de Deus. Tá certo? Deus é Deus. Nós somos pó e cinza. Nós não podemos chegar com Deus arregaçando. Temos que temer a Deus. Temer a Deus. Aqui faltou temor. O povo endoidou. Chutaram o pau da barraca. Certo? Chutaram o pau da barraca total. Fizeram coisas horríveis. Ofenderam a Deus. E aí Deus deu um decreto para eles. Qual era o decreto? Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e te farei, de Moisés, né? Povo maior e mais forte do que esse. Isso estava decretado, pessoal. Deus decretou. Decreto divino. Decreto divino. Veja, Deus certamente não tinha prazer nesse decreto. Entenda, Deus é um Deus de bondade, de amor e de misericórdia. Deus é Deus criador, não destruidor, por natureza. Deus escolheu aquelas pessoas para salvar. Deus não teria prazer nenhuma na morte deles. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo do coração de Deus é que todos os homens se convertam do seu mau caminho e vivam. Esse decreto era algo que Deus precisava fazer. É diferente do que querer fazer. Tá certo? Isso mostra claramente que tem situações em que Deus faz porque tem que fazer, não porque quer fazer. Tem que fazer. Porque senão contrariaria a sua justiça. E nós já aprendemos aqui várias vezes que o amor e a justiça de Deus são perfeitos entre si, são como faces da mesma moeda e um não pode ser maior que o outro. Então, o amor de Deus é limitado pela sua justiça e a justiça de Deus é limitada pelo seu amor. A justiça e o amor de Deus, eles funcionam como faces da mesma moeda. Nenhum é maior que o outro, nenhum é superior ao outro. Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça. Igualmente. Inclusive, a perfeição do amor de Deus está em sua justiça. E a perfeição da justiça de Deus está em seu amor. O amor de Deus é perfeito porque a justiça de Deus é perfeita. E a justiça de Deus é perfeita porque seu amor é perfeito. Então isso não poderia ser quebrado. Há coisas que Deus faz por amor, dentro da sua justiça. E há coisas que Deus faz por justiça, dentro do seu amor. Isso é um fato. É difícil compreender isso? Peça sabedoria a Deus, mas peça com fé e nada duvidando. Mas aí vem a intercessão de Moisés, aí vem a oração de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, e dirão aos moradores da terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, e lhes aparece, como nuvem, estás sobre eles durante o dia, e como coluna de fogo à noite. E se matares deste povo, como a um só homem, e não tens problema nenhum em fazer isso, porque para ti é a coisa mais fácil, então as nações
que antes ouviram a tua fama falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo dentro da terra que lhes tinha jurado, e por isso os matou no deserto. Não, Senhor, não faças isso. Não é o desejo do meu coração que o teu nome seja infamado, nem é o desejo do meu coração que esse povo seja destruído. Senhor, não dá para ter misericórdia? Senhor, não dá para perdoar? Senhor, não dá para estender o teu amor mais um pouco? Eu sei que tu já fizeste muito por este povo. Eu sei que tu já te mostraste poderosamente a eles, já fizeste milagres, já fizeste sinais, mas esse povo continua não crendo. Mas não dá para ter mais um pouquinho de dilatação de paciência? Não dá para ter mais um pouquinho de misericórdia? É o argumento de Moisés. O texto diz assim: agora, pois, rogo-te, suplico-te, clamo a ti, que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo, destes a terra do Egito, como perdoaste este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor a Moisés, conforme a tua palavra, lhe perdoarei. Veja, aqui é aquele exemplo que eu estou falando para você, de que quando o justo clama a Deus, Deus acolhe a vontade do justo na sua. Deus recebe a vontade do justo na sua vontade. Deus responde ao justo, alegrando o coração do justo, atentando e recompensando o justo, devolvendo ao justo um sinal de positivo, tá certo? Diante do seu clamor. Foi o que aconteceu aqui com Moisés. Deus disse, é o verso 20 do capítulo 14 de Números, disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Ou seja, tá certo, Moisés, porque tu estás me pedindo, porque tu estás clamando a mim, eu vou conceder aquilo que teu coração deseja. Eu vou fazer o que tu estás me pedindo para fazer. Eu vou aceitar o teu argumento. Eu vou aceitar a tua fala a mim. Eu sei que tu és pó e cinza. Eu sei que tu és pó e cinza. Mas eu não imputo injustiça a ti. E porque tu és justo na minha presença, eu vou fazer a vontade do teu coração. Lindo isso, né? Pois é, eu e você como cristãos, estamos na mesma posição de Moisés. Porém, veja só, uma coisa é não destruir o povo e perdoar o povo. A outra coisa é deixar aquela bagunça correr solta. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram, haverá. Quer dizer, Deus atende o clamor de Moisés, poupa o povo, não os destrói, mas também impõe uma ação disciplinatória, dizendo que aqueles que tinham feito a murmuração, aqueles que tinham feito o levante lá contra Moisés, contra Arão, e contra Josué e contra Calebe, esses não iam entrar na terra. Tá certo? Então isso é uma posição que Deus toma em relação a isso. Tá certo? E aí ele segue dizendo o seguinte, porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. O que esse texto nos mostra? Esse texto nos mostra mais um exemplo de que muito pode a súplica do justo por sua eficácia.
O decreto do Senhor é que os israelitas seriam ali destruídos pelo seu pecado. Mas por conta do desejo do coração de Moisés, da intercessão de Moisés, considerado justificado diante de Deus, o povo foi poupado. Mais um exemplo de que muito pode a súplica do justo em seus efeitos. Mas eu disse para vocês que mais importante do que a oração que Moisés fez é a oração que não foi feita. E não foi feita por quem? Não foi feita por Josué nem por Calebe. Eu explico. Diante do fato acontecido e do decreto de que aquele povo não ia entrar na terra naquele momento e que eles ainda iam rodar 40 anos no deserto até entrarem, embora já estivesse prometido que Calebe entraria na terra e a sua herança possuiria a terra, e também será providenciado em episódio futuro que Josué seja feito o grande comandante dos israelitas para a conquista da terra, no lugar de Moisés, que também não entrará na terra, apesar de ser justo. Apesar de tudo isso, observe que neste episódio, Josué e Calebe não oraram a Deus. Eles se submeteram à decisão do decreto, caladinhos, porque bom é esperar o livramento do Senhor e isso em silêncio. Josué e Calebe poderiam ter orado a Deus naquele momento, alegando o seguinte: Senhor, esse povo pode não entrar na terra agora, mas nós, Senhor, poxa vida, nós cremos em Ti. Nós cremos que Tu, assim como vais dar esta terra a este povo, podes dar esta terra para mim e para o Calebe. Só a gente pode entrar nessa terra e só a gente vencer todos os inimigos, porque Tu sendo conosco, nós contigo já somos maioria. Entendeu? Nós não podemos na nossa própria força, mas Deus, olha aí, nós temos fé, nós cremos em Ti. Se Tu deixares a gente entrar nessa terra agora, e Tu fores conosco, a gente vai ser vitorioso. Poxa, Senhor, é injusto. A gente tem coragem, a gente tem fé. Por que a gente vai ter que ficar perambulando pelo deserto 40 anos com esse povo rebelde aí? Eles que fizeram a besteira, não fomos nós. Poxa, Deus, deixa a gente entrar agora. Mas essa oração não foi feita. Entendeu? Não foi feita por quê? Sei lá. Talvez Calebe e Josué tivessem uma ideia de povo e que se o povo se ferrou, eles iam se ferrar junto com o povo, porque eles eram o mesmo povo. Talvez fosse isso, uma questão de solidariedade para com o povo. Uma espécie de amor ao próximo. Entendeu? Já que vocês não vão herdar essa bênção, mas nós vamos, a nossa bênção está garantida, mas a gente vai sofrer com vocês até o final de vocês, para depois nós herdarmos a bênção em solidariedade. Pode ser que tenha sido isso? Pode. Mas eu, sinceramente, acho que, embora isso seja um motivo plausível, eu creio para mim que boa parte da decisão de se manter quieto diante dos rumos que aquela conjuntura estava levando Calebe e Josué, vem do fato de que eles eram quietos diante do Senhor, de que eles eram resignados diante do Senhor, que eles confiavam que a boa mão de Deus seria com eles, independente de qualquer circunstância. Na vitória ou na derrota, na bênção ou na maldição, na noite ou no dia, no inverno ou no verão, no outono ou na primavera, no dia do luto, no dia da festa, não importava. Eles eram resignados de que a boa mão de Deus era com eles. E a gente também tem que aprender a ser assim. Porque tem coisas que podem ser mudadas, e muito pode a súplica do justo pela sua eficácia. Mas tem coisas que não podem ser mudadas. E naquilo que não pode ser mudado, a gente tem que ser resignado. Já pensaste se Paulo ficasse revoltado com Deus porque não foi removido o espinho de sua carne? Já pensaste se Paulo dissesse assim: não, a tua graça não me basta, eu quero que tu tire meu espinho na carne? Não, Paulo se resignou. Quando a criança morreu, Davi se resignou. Ele estava há dias sem comer, há dias sem tomar banho, há dias com a mesma roupa, chorando, pranteando, desesperado,
se jogando no chão, botando o seu rosto no pó, se humilhando na presença de Deus. Mas quando a criança morreu, ele tomou um banho, pediu uma roupa nova e foi fazer uma refeição. Por quê? Porque ele era resignado de que tem coisas que não podem ser mudadas. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Pessoal, nós estamos vivendo um momento difícil mesmo, né? Nós estamos em lockdown, nós estamos com o sistema de saúde saturado, nós estamos enfrentando dificuldades econômicas, nós estamos enfrentando polarização política, divergência política, confusão no meio da política, estamos enfrentando lutos, que pessoas estão morrendo por conta da pandemia, e nós somos a igreja. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Muito pode a súplica do justo, muito é eficaz a oração do justo. Então não tenha dúvida que num momento como esse a gente tem que orar pelo nosso país. A gente tem que orar pela humanidade. A gente tem que orar em favor de todos os homens. A começar pelos governantes. Para que todos tenham juízo. Para que todos saibam conduzir as suas atribuições de forma equilibrada, sensata, sábia, temente a Deus. A gente pode e deve clamar a Deus para que abrevie o sofrimento, para que minimize o sofrimento, para que as consequências deste cenário não sejam tão destrutivas como eventualmente podem vir a se tornar. Não só aqui no Brasil, mas em diversos lugares do mundo, para não dizer no mundo todo. Então, que a igreja tenha um papel em suplicar a Deus nessa situação difícil, não tenha dúvida nenhuma. Não tenha dúvida nenhuma. E muito pode a oração do justo, muito pode a súplica do justo, por sua eficácia. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos considerar que determinadas coisas devem acontecer até que o Senhor Jesus retorne. E contra isso, não há saída. É uma coisa que não pode ser mudada. Então, nós também precisamos ter resignação. A nossa sanidade espiritual vai depender disso. De nós termos a sabedoria para entender o que pode ser mudado, e precisamos ter coragem e força para mudar o que pode ser mudado, suplicar pelo que pode ser suplicado, pedir para Deus o que pode ser pedido, mas, ao mesmo tempo, estar descansando debaixo de sua poderosa mão, de bondade, de misericórdia e de amor, compreendendo de forma resignada que tem coisas que não podem ser mudadas. O que pode ser mudado e o que não pode ser mudado, precisamos de sabedoria para discernirmos. E essa sabedoria devemos buscar com fé, porque quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá abundantemente, que dá livremente, e não lança em rosto. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Certo? Mas eu queria aquietá-los dizendo que o Senhor é conosco, independente do cenário, independente da conturbação política, independente da corrupção governamental e social, dependente do alavancamento, não sei se existe essa palavra ou se eu inventei uma palavra agora, mas da alavancagem do pecado, da maldade, independente do caos econômico, independente da pandemia, independente das mortes, independente dos lutos, independente do que for. Digo a vocês o que disse o apóstolo Paulo aos Romanos, em Romanos capítulo 8, 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Então, na certeza de que o amor de Cristo está em você e está com você, e que a boa e poderosa mão de Deus estão sobre os seus filhos, descanse, resignado. Não se turbe o coração por coisas que não podem ser mudadas. Mas ore em todo tempo, ore incessantemente, porque muito pode a súplica do justo pela sua eficácia. Anime-se e siga em frente.
O período que você tem de dias aqui na terra, eu não sei e você também não sabe, mas Deus sabe. O importante é que o tempo que nos resta na nossa peregrinação, vivamos para glorificar a Deus. E é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Que Deus abençoe você e que essa palavra possa ter lhe abençoado. Falamos isso em nome de Jesus. Amém. Quando vier o dia mau, eu vencerei. O vento forte, a tempestade, eu vencerei. E se vier a enfermidade, eu vencerei. Os principados e potestades, eu vencerei. Porque tenho a espada, eu tenho o escudo, a velha palavra do Senhor. O meu Deus é forte e venceu a morte, e fez muito mais que vencedor. Porque eu tenho a espada, eu tenho o escudo, a velha palavra do Senhor. O meu Deus é forte e venceu a morte, e fez muito mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Quando vier o dia mau, eu vencerei. O vento forte, a tempestade, eu vencerei. E se vier a enfermidade, eu vencerei. Os principados e potestades, eu vencerei. Porque eu tenho a espada, eu tenho o escudo, a velha palavra do Senhor. O meu Deus é forte, venceu a morte, e fez muito mais que vencedor. Porque eu tenho a espada, eu tenho o escudo, a velha palavra do Senhor. O meu Deus é forte, venceu a morte, e fez muito mais que vencedor. Em Deus eu sou muito mais que vencedor. Em Deus eu sou muito mais que vencedor. Declare, vai! Em Deus eu sou muito mais que vencedor. Em Deus eu sou muito mais que vencedor. Porque eu tenho a espada, eu tenho o escudo, a velha palavra do Senhor. O meu Deus é forte, venceu a morte, e fez muito mais que vencedor. Porque eu tenho a espada, eu tenho o escudo, a velha palavra do Senhor. O meu Deus é forte, venceu a morte, e fez muito mais que vencedor.